Estamos aqui agora no segundo bloco, que é a rodada de mulheres, bate-papo de mulheres. Nesse bate-papo de mulheres não é para falar mal dos outros, não é para falar nada. É para aquelas mulheres que ainda não assinam, não têm a vontade de também ser uma mulher inspiradora. As mulheres que estão aqui, eu vou falar para vocês, elas são todas inspiradoras. Como nós estamos já começando a trabalhar estilo mulher, que esse ano o tema principal vai ser feminicídio, porque está assim no momento alarmante, mesmo como a Lina Lapinha. Então, vou até apresentar a Miss Estilo Mulher, foi a Marli o ano passado. Foi muito lindo, né, Marli? Debatemos bastante, agora nós já estamos começando hoje a falar de mulheres inspiradoras. Não vamos falar de feminicídio. Vocês vão responder a pergunta que eu vou fazer. Mas, da agora para frente, todas estão inclusas nesse projeto, falando de feminicídio, de violência. Vai falar também sobre quais as violências que existem. Cada uma pega um tema, manda foto, manda texto para mim, manda fotografia, manda isso, manda aquilo. A TV até o estilo mulher, que talvez será em maio, nós vamos pegar todas essas mulheres para estar na mídia falando desse processo. Cada um tem uma ideia do que a gente precisa fazer, né? Então vocês vão estar imbuídas nesse processo também. Agora, o que nós vamos fazer hoje são perguntas para ver se para Elzinha foi de mão beijada que caiu emprego para ela, ó. Essa menina aqui foi trabalhar, era uma grande líder também. Será que ela começou assim, já saiu, não deu tropeçada, não enrospou em alguma corda? Essa daqui também, eu nem se fala, se eu contar, vocês dão risada. Perdi até nenê na estrada para fazer faculdade, eu cortei na estrada, o que é isso? E coloco o carro ainda e porto, perdi o menino dentro do carro dirigindo, gente, fazendo minha faculdade, uma das faculdades. Então, eu acho que aqui todo mundo tem uma história para falar. A Beise, a Joelma, agora do feminicídio, nós vamos falar depois de outras reportagens, nós vamos trazer. Então, eu vou começar a pauta da entrevista. Eu vou falar com a Marli primeiro. Marli, né, que acho que você está mais preparado. Eu queria saber, Marli, quem é você? Fale sobre pontos fortes e fracos, suas expectativas passadas, conquistas e desafios. Você traçou nas suas premissas experiências passadas, seus objetivos, focando sempre onde pretendia chegar, ou você foi meio assim, pegou aquilo que deu certo, que você podia? Olá, boa tarde para todas. É um prazer estar aqui novamente com todas vocês. Nossa, a minha trajetória, assim, também foi de grandes lutas, mas muitas conquistas. Eu sempre falo, desistir jamais. E muita fé. Minha tia, que mora nos Estados Unidos, sempre me falou: você quer algo, então tenha fé. Se ajoelhe, peça para Deus que você vai conseguir. E isso é uma das coisas que a minha fé realmente me leva para todos os lugares que eu quero, até me arrepia. Atrás de casa, assim, sempre que na pandemia, por exemplo, eu vendia roupa, ninguém queria comprar roupa. Eu me reinventei com, você bem sabe, com a tortaria, né? A divina tortaria. Aí eu vendia horrores e podia abrir o estabelecimento, que com comida podia abrir. Então a gente sempre tem que se reinventar, não desistir jamais. Hoje eu estou aqui no Gran Bazar, justamente começou pela pandemia, o 90 sem expositores, abusei o menor devido ao espaço. Aí depois passei para o meu salão de festa, que eu já até contei essa história aqui para você, né, Darcy? Fui para o hotel e agora estou nos clubes, Ciclo Militar, Helvétia, Tênis Clube Paulista, e aí vem muito mais novidades aí para vocês esse ano, e todos os nossos Gangazar hoje vão ser com show, com música ao vivo, e cada vez que me aperfeiçoar mais, é fácil? Não é fácil. É fácil para alguém aqui?
Não, nem para médico, nem para vereador, para prefeito, governador, nada é fácil. Mas nós temos que lutar. E nós, mulheres, temos que ter apoios de quem? Amigos, a Darcy é uma grande amiga minha que me apoia, que me divulga, de amigos, de família. Mas quem tem amigos, gente, a gente chega longe, voa, alça voos altos. Eu agradeço, Darcy. Olha, e as mulheres que estão em casa, que ainda não ganharam sua liberdade, estão assim na submissão, às vezes, porque querem, claro, não vamos diminuí-las, mas talvez elas tenham aquela coisa na cabeça, será que eu consigo? Gente, vocês estão vendo aqui que todas têm uma história, então, todas aqui têm uma história de vida muito difícil para chegar até lá, ultrapassaram barreiras. Um dia outro que ela fala, é uma linda de parabéns, conseguir acompanhar a vida dela toda. Tem obstáculo aí, ela dá um salto. Tem outro obstáculo daqui, ela pula também, ela tira aquele, né, pedrinha do meio, ela vai embora. E assim nós, essas mulheres que estão aqui, fazem, mulheres inspiradoras, onde vocês podem chegar também. Agora, vem aqui a Joelda, é sempre 2, 3 minutos, veja. Pode falar um pouco sobre você? Quais os maiores obstáculos encontrados na sua trajetória? Você desanimou em algum momento? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto com essas mulheres espetaculares, né, que são maravilhosas, empoderadas e que eu admiro muito. E, inclusive, também a Darcy, né, que eu já conheço há mais de 20 anos, que é uma mulher maravilhosa. Aliás, a Darcy, há 20 anos atrás, ela era igual. Ela não mudou nada. Maravilhoso. Olha, gente, a minha experiência, né, eu trabalhava em banco e quando eu saí do banco eu montei um estúdio de beleza para poder dar empregos, né, gerar empregos, né, tanto para as minhas irmãs, né, que é a minha família, como para outros profissionais da área. E aí foram longos anos, né, como empreendedora no ramo da beleza, né, embelezando grandes mulheres, né, e às vezes eu ligava para elas, mulheres que estavam desanimadas, eu sempre procurava ligar, manter contato para que elas elevassem a autoestima delas, né. Então, o meu estúdio de beleza sempre estava cheio, lotado, e muitas me agradeciam por falar: "Joana, ainda bem que você me ligou, porque eu estava tão desanimada aqui na minha casa", e realmente, desde que eu vim aqui, que a gente começou a conversar, minha autoestima melhorou e é isso que eu buscava, né, que elas tivessem o apoio, né, e a força e a determinação de saírem das suas casas para que elas pudessem se sentir mais bonita, melhorar, né, o visual e também, que não deixasse a peteca cair, né, assim como eu também não deixei em alguns momentos da minha vida que eu até superei uma depressão, viu, Darcy? Eu superei uma depressão e hoje eu tô aqui e foi Deus, porque com a minha fé, que eu nunca perdi a fé e nunca desanimei. Então, assim, tem uma psicóloga que ela sempre falou pra mim que: "Joelda, você nunca vai passar fome, porque é um jeito você dá". Ela viu, você é muito positiva, né, então isso também me ajudou bastante. Procurei ajuda e também das amigas, né, e a Daisy, que é uma querida também, que é minha amiga, sempre me apoiou, me ajudou em momentos difíceis, né, Daisy? E é uma mulher também que eu admiro demais. Então, o que eu tenho para falar para essas mulheres que estão aí em casa assistindo é: nunca desanime. Primeiramente, buscar Deus, né? Porque Deus é que dá a força que a gente precisa, e aumentar a sua fé, continuar, né? Porque você nunca pode desistir. E é isso. Então, olha, estar aqui é assim um privilégio e também eu só quero agradecer e eu tenho gratidão, né? Gratidão por Deus estar do meu lado o tempo todo e também por eu ter melhorado a mente e ter saído, né, daquela depressão e também, eh, acreditando, né, sempre. E a fé, olha, é uma fé inabalável. Eu quero que você também tenha essa mesma fé e que possa também estar aqui conforme nós estamos, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês. Gelda me contou atrás dos bastidores alguns episódios da vida dela.
E eu nem sabia, porque a gente se encontra faz muito tempo, mas achava que a vida era continuar. Deu uma mudada. Ela mudou de profissão, resgatou, né, a sua alegria, a sua independência sem marido, mas ela vai fazer parte também de uma das mulheres que vai escrever, que vai falar, que vai filmar, que vai dar depoimento sobre a volta que ela deu, né? Ela deu o salto na vida e se preparou sem marido, está em uma posição muito, muito grande. Mas antes de eu continuar com a Deise, eu queria falar um pouquinho do nosso produto aqui, que ele também está ajudando a gente na TV, né? Esse produto chama Fuction. Ele já tem mais de 40 países e vocês é vegano, leva para sua casa. É 30 dias, não precisa tomar um pacotinho por dia, corta na tesoura. Aqui está o suco verde, que você não precisa bater suco verde de manhã. Para mim está sendo uma praticidade. Tira o envelopinho daí, corta no meio, põe no copo, põe água, nada de liquidificador. Você tem todas as vitaminas dentro do suco verde pela manhã. Você ficar com um pouquinho de gordura, você vai tomar esse aqui por dia no Carb T para tirar a gordura. Mas ele não é um produto que vai tirar a tua gordura, ele corta os efeitos do carboidrato. E macarrão, a coxinha que você comeu, né? Você foi numa festa, tomou muito vinho, Toma o no carb, que ele vai cortar todos os efeitos do carboidrato e ajuda na função do estômago, do intestino, até para Alzheimer esses produtos servem. Nós temos aqui o colágeno, esse colágeno, todo colágeno que nós tomamos da farmácia, de manipulação, demora 3 dias para 4, um mês para começar a fazer efeito para você. Esse colágeno, após 24 horas, está dentro das suas células. Então, você vai tomando, vai tirando rugas da mão, eu não comecei a tomar, mas eu quero tomar, porque eu vi que a amiga como ficou, é muito bom. Esse elixir tem falta de sono, quer descansar melhor? Toma esse elixir à noite. Isso aqui deixa você ter um sono tranquilo, e vai fazer suplemento alimentar embora o sabor da uva, e você vai ficando com o cabelo preto, tira até cabelo branco, gente, é fantástico. E agora tem mais esse aqui, que é Prunex. Esse Prunex para quem não tem intestino, né, constipado, que não vai ao banheiro 2, 3 dias, pronto. Usa uma colherinha por dia desse aqui, além de resgatar todo o problema que você tem no intestino, ainda você vai melhorar seu intestino. Esse eu uso, melhorei 90%. Acabou esse problema de constipação no intestino. Então é por isso que eu indico. Muito obrigado, Wagner. Você que está nos ajudando. Daqui a pouco ele vai estar aqui fazendo uma aplicação, aliás, um teste no seu dedo com a técnica que veio de Jocon. Então, marca todos os pontos que precisa cuidar. O estômago, a vista, o pulmão, o rim, aonde que você está precisando tratar e cuidar. Daqui a pouco ele chega. Então, continuando agora para a Deise. Quais foram os pontos fortes e práticos a ser no futuro uma mulher inspirada, inspiradora como você é? Você teve pontos fracos? Ou foi tudo muito bem, caiu no teu colo, o emprego, essa coisa que você tem tão bonita, inspiradora, você inspira as mulheres muito. Teve pontos negativos? Pontos negativos? Quem não teve na vida pontos negativos, né, gente? Eu fui educadora há 40 anos do governo do estado de São Paulo, né? Como eu comecei como educadora? Eu fui mãe solteira antes de tudo. Morei num quarto, cozinha, uma nenê pequena. Trabalhei em banco também, viu? Quem falou aqui de banco. Trabalhei num banco muito bom, mas eu fui mandada embora porque eu era mãe solteira na época, em 1983. Engravidei, né? Tive todo o respaldo do banco, não vou dizer que não, eles tinham um convênio na época, mas não era muito bem vista
né? Essa condição da mulher na ilha, naquela época, que já não era tão antes, né? E aí eu fui mandada embora assim que a licença acabou. Cheguei no banco, você está despedida. Sem motivo. Sem motivo. E eu tinha que sustentar a minha filha, né? Que hoje ela está com 40 anos, Aline. Me deu 2 netos maravilhosos, está muito bem. Eu fui trabalhar num berçário para lavar banheiro. Não era nem berçário de chamava. Acho que era recreação infantil, não sei. A dona, ela se sensibilizou e eu virei faxineira, auxiliar, tudo que tinha que fazer eu fazia. Trabalhava mais de 12 horas dentro daquela instituição. Lá eu tive o resgate da minha filha, ficava em período integral, fui prestar o concurso para o governo do estado, fiz magistério, né? E fui uma das primeiras no concurso, entrei, trabalhei 40 anos como professora, coordenadora de escola, capacitei muitos mil professores na área de língua portuguesa, matemática, ciências. Foi, olha, uma experiência, uma aprendizagem grande. Porque eu falo que a gente aprende a vida inteira, né? Conheci meu marido, tive um filho, esse meu esposo, que hoje ele é cantor, é artista, está com 30 anos, né? Já está casado, vou ganhar uma netinha em breve. E atravessei o problema da dependência química com meu esposo. Eu não tenho vergonha de dizer, porque esse testemunho ele é muito forte, né? Eu trabalhei na ONG Amor Exigente 15 anos, não sei se vocês já ouviram falar. Trabalhei como voluntária e fui lá buscar ajuda. Ele foi interno, fez tratamento, não aceitava o tratamento. E em seguida ele teve um câncer em 2017, 18. Tratamos, mas não existiu câncer de esôfago por conta de tudo que ele consumiu, né? Quanto dependente químico e adicto. Enfim, eu dei uma reviravolta na minha vida, foram várias reviravoltas. E aí eu fui sozinha, tinha que arrumar uma coisa para fazer, me aposentei do estado. Eu tenho 40 anos de estado de São Paulo, governo, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? E a Associação Comercial também me resgatou. Eu sou grata à Associação Comercial de São Paulo. Hoje eu sou coordenadora da Distrital Centro-Sul do SEMEC. Já estou lá há 4 anos. Nós tínhamos 10 mulheres. Hoje já estamos com 180 mulheres, né? E mulheres de todas as profissões, e quem não tem profissão vem também. Eu chamo, vem, onde é que é? Eu vou na comunidade, eu vou na empresa, onde eu tiver aqui eu vou resgatando mulheres. Isso é muito importante, porque eu já passei por isso, eu sei o que é esse caminho. E é muito difícil, né? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, mas a gente não pode desistir, né? Hoje eu sou vice-presidente do Lions, é uma organização mundial que trabalha com várias causas globais. Não, eu vou ter que ficar aqui mais um pouco para falar tudo. Então nós trabalhamos aí com equipes no mundo inteiro, no Brasil, em São Paulo, enfim. É um trabalho muito bonito, né? De todos. Eu sou do Lions Pompeia, Distrito LC2. Sou vice-presidente e o ano que vem, se Deus fizer, eu imposto como presidente, né? Estou fazendo cursos, me aprimorando para isso. Vamos ver se vai dar certo. Mas vai sim. Meu lema é ajudar as pessoas, dar condições para o ser humano para que ele cresça e fique cada vez melhor sem vícios. Isso é o mais importante, né? Hoje eu sou autora, escritora de livros, tenho várias colunas em outras revistas no Brasil, no exterior, né? Escrevo para o Amor Exigente, para a revista E, né? Uma vez por ano lá eu escrevo um artigo, gosto muito de fazer o que eu faço, enfim. E sou uma mulher dona de casa como todas nós aqui somos, né? Acordo 6, 5h30 da manhã para fazer serviço de casa, não sou melhor que ninguém. Viajo bastante, levando meu testemunho, meu recado,
Mas uma coisa que a gente não deve perder, a humildade da gente. É isso, Darcy, muito obrigada. Ai, parabéns. Aí vocês estão vendo aí o que ela passou para chegar onde ela chegou, o que todas essas passaram. E aqui também, com certeza, passaram e estão passando. E também eu, gente. Nossa Senhora, de contar minha vida. Então, aquelas que estão nos ouvindo, venha com a gente. A Maí está com abertura grande aí, ela que é com abertura grande. Todas as mulheres aqui, ó, estão com abertura para aquelas mulheres que ainda estão ensaiando, que estão vivendo na submissão, porque talvez quer, talvez por pressão do marido, né? Então, às vezes fala que não tem competência todo mundo tem. Até para olhar um bebê é competência. Então, cuidar de uma criança, vocês têm que também se levantar e também sair, ganhar a vossa liberdade de trabalhar, de fazer o que pede, né, o dinheirinho produzido, o que vocês têm um tempinho, né? É assim, por isso que nós estamos fazendo essa primeira reunião. Depois vem mais coisa ainda. Agora, vamos agora falar com a Maria Antônia. Por Antônia de Jesus. Deixa eu ver o que vem para Antônia aqui. Se você pudesse reviver um dia do seu passado, do início da sua carreira até os dias de hoje, qual fato você não incluiria no seu projeto de vida mais? Teve uma hora que você desanimou, você cansou, Alice, eu não quero mais para mim. Então, toda vez que você lembra naquele episódio, você lembra como um erro. E você desanimou, aí depois você recomeçou. Boa tarde a todas. Bom demais estar com vocês aqui, mulheres inspiradoras, né? Eu saí daqui com bagagem, né? Então eu não vivi esse dia que eu desanimei, que falei, não quero mais. Eu acho que eu não vivi esse dia. Eu vi pessoas passando por dias difíceis e eu gostaria de ter o poder de ajudar ainda mais. Eu vim morar em São Paulo com 16 anos de idade, trabalhar para cuidar dos filhos dela. Tinha um casal de filhos e a minha irmã era casada, o esposo não ajudava, então a minha irmã vivia uma violência doméstica e a minha mãe, ela abriu mão de me ter em casa ajudando a minha mãe, que era cadeirante, né? A minha mãe sofreu um AVC, eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe abriu mão que eu fizesse esse cuidado para ela, para cuidar da minha irmã, dos meus sobrinhos. Então, no ano de 1996, eu vim para São Paulo para cuidar da minha irmã e dos meus sobrinhos. Eu me recordo que naquele ano de 96, eu chorei todos os dias daquele ano, porque eu morava numa cidade do interior da Bahia e quando eu chego em São Paulo eu vejo que tudo é diferente. Eu falei para minha mãe que eu tinha medo em andar à noite nas ruas porque era perigoso, vi vários homicídios pela rua, não conseguia nadar porque o rio é poluído e lá eu nadava quase todos os dias. E eu tinha um sonho de criança em ser policial militar e não tinha condições, porque a minha mãe era sequelada de um AVC, o meu pai já tinha falecido. Então eu trabalhava durante a semana cuidando dos meus sobrinhos, estudava à noite e nos finais de semana eu fazia faxina na casa das minhas amigas, das mães das minhas amigas. Eu agradeço pela oportunidade. Então eu juntei aquele dinheiro para pagar a inscrição para ingresso na polícia. Então foi assim que eu consegui, no ano de 2001, ingressar na polícia militar. Esse ano de 2026 fazem 25 anos que eu sirvo a sociedade paulistana, né? Porque eu trabalho aqui na capital. E não tem sido fácil. Todos os dias eu trabalho operacional em ver as mulheres, principalmente, sofrendo algum tipo de violência doméstica.
Eu falo com propriedade porque eu conheço a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que ela entrou em vigor no ano de 2006, e eu conheço e sinto na pele o que é a Lei Maria da Penha, porque eu atendo milhares de mulheres que passam por esse sofrimento. E como a nossa amiga Darcy deixou bem claro aqui, no decorrer do ano nós devemos tratar esse assunto aqui com bastante seriedade, porque ele, todos os dias, nós temos aí uma quiz aí de 6 mulheres, de 4 a 6 mulheres morrem por dia em todo o país por conta da violência doméstica. E ultimamente o feminicídio ele tem sido muito, e precisamos combater isso e combater com eficácia. Não adianta ter a lei e a lei não funcionar. Tem que funcionar porque temos que preservar as nossas mulheres, porque essas mulheres poderiam ser as nossas mães, as nossas irmãs e até nós mesmas. Então precisamos ter uma cautela com isso daí. Eu atendo esse tipo de ocorrência ao longo de quase 25 anos. É delicado, muito delicado. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando a respeito. Gostaria de estar outras vezes falando do feminicídio. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito indicada, então vai também fazer parte desse grupo, né, de mulheres que vai combater assim, ajudar, né? Quanto mais a gente fala do feminicídio, mais a gente fala, mas tem que fazer o contrário. Como nós vamos falar o contrário? Está acontecendo todo dia, toda hora. Nós temos que falar o que está acontecendo. As políticas públicas, o que mais nós podemos fazer? Tráfico de droga agora. E nós acabamos sabendo que para todos os nossos governantes, STF, tudo envolvido com o tráfico, Banco Master. Então, gente, nós temos que bater boca mesmo, falar muito, falar muito. Então, a população, nós somos a voz do mundo. Esse ano nós vamos falar sobre feminicídio. E todas que estão aqui já estão encarregadas de fazer uma página por fotografia, cada um trazendo um texto, uma coisa que nós vamos começar já a divulgar, até a gente chegar na fase final do nosso evento, que a Marli, que foi Miss Estilo Mulher, né? A gente não julga beleza, não, a gente julga no final, é só uma festa, né, Maril? A gente julga elegância, simpatia, costura na passarela, mas mulheres não têm idade para participar do passarela. Mas eu quero agradecer muito vocês. Eu já sei que eu dei uma pincelada hoje para a gente se unir, que depois vocês vão receber o projeto que está prontinho, como vai ser esse projeto. Quero ideias também. A outra vez, no nosso estilo mulher, você põe, né? Não. Ela participou, a gente pôs para quê? Ela foi no primeiro, 2012. 2012 ela participou. Então, ano passado a gente fez com placas, assim, né, entrando sobre feminicídio, a outra não quer, aí a outra turma entrou diferente. Agora, essa vez, nós temos que pensar numa entrada que esteja sugerindo o feminicídio. Que jeito? Vou entrar primeiro. Na próxima entrada das mulheres que encerrar, vai ser em campo, vai ser de chapéu, vai ser na fazenda, então vai ser diferente, entendeu? E aí a gente vai fazer, vocês vão pegando, olhando as pessoinhas que vocês acham que precisa sair daquele círculo vicioso, precisa dar uma volta no mundo, precisa contar. Manda, pede, vem aqui, vou contar a sua história, vamos contar outra, vou contar outra, aí vocês vão me trazendo, tá bom? Muito obrigado por essa participação de vocês, fico muito grata, muito feliz. E você tem muito de contar, você vai ter outra entrevista também, né? Então, muito obrigada.